Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha a gente de segunda a sexta, sempre às 10 da noite, com entrevistados importantes, com temas que fazem o dia a dia aqui da cidade e da região e temas nacionais também. Lembrando sempre, às 1h30 da tarde, tem o nosso primeiro encontro do dia, o painel regional Debates, com personalidades da Baixada e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, debatendo com você os nossos problemas, as nossas demandas, né? E, claro, discutindo também os assuntos que estão na pauta nacional. Nessa edição política, especialmente o famoso 31 de março de 1964, não é? Porém, há controvérsias, né? Obviamente já veio na cabeça, hoje é 31 de março, o golpe, né, de Estado que acabou gerando todo aquele processo de militarismo, né? A ditadura militar que terminou só em 1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves, que acabou não tomando posse e assumiu seu vice José Sarney, o mesmo Sarney que está aí até hoje, né? Conosco, com muito prazer, o advogado e professor Sérgio Pardal, participando dessa edição do Painel Regional. Faz tempo que não via. Boa noite, tudo bem, Pardal? Boa noite. É sempre um prazer participar do seu programa, Buturão. Sempre um prazer estar com você aqui. Obrigado, Sérgio Pardal, por estar com a gente. Também advogado Marcelo Veronês, participa dessa edição aqui do nosso Painel Regional. Também professor, né, Veronês? Tudo bem? Boa noite. Professor, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. 3014-5281, participe com a gente, né? Envie aí a sua pergunta, o seu comentário. O assunto é em torno da ditadura militar, né, para a gente amarrar todo esse ciclo. Nós tivemos no painel regional debates na sexta-feira o Gastone Higg, né, uma lenda viva de toda essa história aí, contando casos interessantíssimos. Hoje, no programa também, falamos muito sobre o que a cidade, né, passou a respeito a cidade de Santos, principalmente, né, a famosa Moscou brasileira, né, a Cidade Vermelha, né, cidade do Porto, dos sindicatos, essa coisa toda, né? E que, na minha opinião, sofreu um abalo terrível, né? Com aqueles 16 anos de impossibilidade de se eleger o prefeito, né? Houve um atraso em todos os setores, na minha opinião, né? A quebra aí do perseguição aos sindicatos, todos, os sindicatos fortes que nós temos aqui, e a cassação de figuras históricas, né? Ligadas diretamente à nossa política, Mário Covas, próprio Gastone Higg, Nelson Fabiano, Marcelo Gatto, enfim, vai por aí afora uma série de figuras importantes que eram políticos diferenciados, né, Pardal? Queria ouvi-lo, também depois o Veronês. Ora, para mim é um prazer estar com você aqui, ainda mais com o Marcelo, meu amigo, que dá aula junto conosco lá na Faculdade de Direito Santa Cecília. Bom, quando se fala da questão da ditadura, sempre é importante lembrar, Santos sofreu muito mesmo, não foi pouca coisa. Foi um golpe bastante violento a partir de 64, com o navio Raul Soares acostado aqui, prendendo nossos sindicalistas e tudo mais. Tivemos uma cassação muito forte também. Esmeraldo Tarquínio. Por exemplo, perdemos Esmeraldo Tarquínio, eleito prefeito. Negro, socialista, na oposição, mal foi eleito, foi cassado. E temos depois disso, né, a recusa do Oswaldo Justo em tomar posse, a sua cassação também e a cassação da autonomia da cidade. Quando aí vem aquele interventor, Bandeira Brasil, que acho que nunca tinha estado na cidade antes. Chegou do Rio de Janeiro, aportando lá para ser o manda-chuva. Eu até me lembro bem, quer dizer, da história em si. Parece que o último ato que fez o Bandeira Brasil aqui na cidade foi destruir os bondes que estavam estacionados lá na garagem da CSTC. Ele acabou de destruir os bondes todos para a cidade não recuperar aquela forma de trânsito tão avançada naquele tempo. Então, Santos sofreu bastante mesmo com a ditadura militar, com tudo o que aconteceu. E vale a pena sempre lembrar, porque, como a gente vinha conversando logo antes, não é, Marcelo? O que não se pode é admitir qualquer tipo de retorno a esse tipo de coisa. Democracia é muito, muito, muito ruim, mas não existe nada melhor do que ela. Só isso. É isso, Marcelo? Concordo também que a cidade sofreu. Acho que no Brasil inteiro, se há uma cidade que sofreu demasiadamente com o golpe militar e com a implantação da ditadura, porque a princípio, nós tivemos aqui recentemente um programa, na semana passada, né? Um fotógrafo aqui da casa, né, que acompanha esses eventos todos, essas manifestações todas que acontecem em São Paulo principalmente, né, o Matheus. E ele trouxe uma série de fotos, enfim, e uma delas estava lá, a passeata pela família, com Deus, não sei o quê, né? Tinha 1000 pessoas e tal, mas muita gente, cabelinho, assim que nem o Pardal, né? Grisalhinhos, essa coisa toda, né? Barbinha grisalha, cheio de coroa lá como eu, né? Participando lá da passeata. E numa daquelas faixas estava dito lá que precisava de uma intervenção por 90 dias, que fosse e tal, para depois devolver o país à democracia. Olha, aí eu falei, cuidado com essas coisas, cuidado, porque em 64
a história era essa também, né, Veronese? Então, se a gente vai buscar o retrospecto histórico, né, a gente vê que tudo começou, na verdade, com a renúncia do Jânio. Né? Jânio Quadros, eleito presidente, o primeiro presidente a tomar posse em Brasília, e governa praticamente por 8 meses. E aí renuncia alegando a existência de forças ocultas. Me lembro muito bem disso, que meu pai era janista, né? E aí João Goulart está onde? João Goulart estava onde? Na China. Comunista. Na China. China comunista. E aí os militares não queriam deixar que João Goulart assumisse o poder em hipótese nenhuma, até porque naquela época cometia-se um grande erro político, porque haviam 2 eleições, uma para presidente e outra para vice. Então o João Goulart não foi candidato junto com o Jânio na mesma chapa, foram eleições distintas. Então os militares não queriam deixar o João Goulart justamente porque o mundo vivia um período de Guerra Fria. Né? Aquele bloco comunista liderado pela União Soviética e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Então havia um receio muito grande de que aquilo que havia acontecido em Cuba, a Revolução Cubana, viesse a tomar conta da América Latina, que seria a influência da União Soviética por aqui. Então, quer dizer, o próprio Jango retarda a vinda dele para o Brasil, fica passeando pelo mundo, passou por Paris, foi para o Uruguai, antes de voltar para o Brasil. Com isso se costurou uma alternativa do parlamentarismo, né? E aí o Jango volta como presidente do Brasil, mas sem exercer poderes de governo, né? Em função do parlamentarismo que foi adotado. E depois rola o plebiscito em 1963 e retorna-se ao presidencialismo. E aí também tem uma outra figura proeminente que deve ser lembrada nesse momento, apenas fazendo essa retrospectiva histórica, que é a figura do Leonel Brizola, né? Que era cunhado do Jango e que tinha um discurso muito forte no sentido das reformas de base, né? Principalmente a questão da reforma agrária. Naquele momento no Brasil... Era governador já, né? Era governador do Rio Grande do Sul. Né? Isso. E junto com Miguel Arraes, que era governador de Pernambuco formavam uma aliança forte no sentido da esquerda. Né? E é importante a gente saber que quando se falava em reforma agrária naquele momento, metade da população do Brasil morava no campo. Então estava se falando em mexer com as estruturas de poder do Brasil, né? Porque que vinha com aquela tradição agrária desde a época da colônia, que é aquele sistema feudal, né? De controle. Então, quando o Jango acirra o discurso político no sentido daquele famoso discurso, em 13 de março, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde ele começa, acho que ele entra na do Brizola e acirra, e dizendo, olha, reforma agrária, bom, se não for na lei, vai ser na marra, isso de fato desperta nos setores conservadores e até em quem apoiava ele, um receio de que a estrutura do poder no país poderia mudar para uma ditadura comunista que, na verdade, hoje a história deixa claro que não havia nada articulado no sentido do golpe de esquerda de João Goulart. E isso levou os militares, esse receio do golpe de esquerda levou os militares apoiados pela população, né, por uma boa parte da população, a dar o golpe de Estado, e o Jango não ofereceu resistência nenhuma. Né? É bom lembrar o seguinte, primeiro não havia nenhuma postura não legalista por parte de quem estava no poder, João Goulart, etc, etc. Inclusive não é uma palavra de ordem, na lei ou na marra, as reformas vão acontecer, que efetivamente representava o que pensava o presidente da República naquele momento. Segundo lugar, não havia nenhuma articulação possível, nem de resistência, quanto mais de um golpe. Não se conseguiu nem mesmo resistir, quanto mais um golpe. Então, as condições ali efetivamente representavam a Guerra Fria. Agora, vamos lembrar, Juscelino Kubitschek apoiou o golpe. Apoiou. Carlos Lacerda, deputado federal, Juscelino também. Era deputado Carlos federal. Lacerda, governador do Rio de Janeiro. Da Guanabara, e veja, né? ambos achavam que em 65 eram candidatos à presidência da República. Não é à toa. A Cinca lançou o JK-65. JK-65 é um carro famoso na época e que tinha como a sua grande relação a candidatura de Juscelino Kubitschek em 65. Era uma mensagem subliminar ali, não? Não, era pleníssima. Explícita. Nem subliminar, Explícita. clara. Ele era candidato. E a ideia que se tinha era o homem de Brasília, retorna, aquela história. Depois Bom, foi perseguido, né, pela ditadura. aí chega um tal de Castelo Branco. Morreu suspeitamente, né? Sim. Juscelino morre suspeitamente, né? Como o Castelo também. Castelo com acidente de avião e Juscelino um acidente de automóvel. De carro na Todos os dois podem ter sido, muito provavelmente, podem ter sido provocados. Agora, o interessante é isso, né? Aí Carlos Lacerda é caçado. Quem não caiu ali foi Magalhães Pinto, porque não tinha ideia de ser presidente. Que era governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. E vinculado ao sujeito que detonou a brincadeira 31 de março, porque ficou com medo de ser mentiroso em 1º de abril. 1º de abril. O Mourão. Então, eu Agora, gostaria deles todos me parece que o JK era aquele considerado de maior risco pela
pelos militares, né? Com Até porque chance de ganhar a eleição, claro. com maior chance, maior possibilidade. Olha, mais acho que se fosse- que Lacerda, mais mais que do que qualquer Brizola. Brizola, mais que qualquer, porque até já havia sido presidente, né? Isso. E eleito- Conhecia os caminhos aí. Era um cara bom de E voto, eleito hein? deputado Era bom de federal, voto, bem lembrado, eleito bom de deputado voto. federal pelo PSD, que foi um partido que deu depois sustentação à própria ditadura. Junto Né? com o UDN. Agora, Mas também, aquela eu pergunta, o que queria... fazia um ex-presidente da República no Deputado Congresso federal. como deputado federal, né? Pois é, ele se manteve na estrutura do poder, provavelmente até pensando Faltava essa numa instituição, situação né? Que os futura, Estados Unidos trata Ainda de uma elegibilidade para qualquer Pois cargo. é. Agora, eu queria... O ex-presidente, institucionalmente, o ex-presidente tem que ser uma figura a ser preservada, né? Um grande Então, mas conselheiro da vamos nação. continuar falando eleição, um uma coisa assim. pouquinho Da do história. antes do golpe, né? Um pouquinho da história do Vamos antes fazer o do seguinte, golpe. daqui a pouquinho, eu estou em cima do break aqui, Beleza. a gente para aí para ver o filme sobre o trabalho escravo, trabalho infantil, né? E vamos para o intervalo, voltamos já já. O segundo bloco aqui do nosso painel regional, que com prazer recebe o professor, advogado Sérgio Pardal, e também professor e advogado... Pardal está aqui, do lado esquerdo aqui, só clicar para ele aqui, alô, o Pardal está aqui. E o nosso Marcelo Veronese, professor, advogado também, conosco aqui nessa edição, falando sobre o 31 de março, né? O aniversário de 50 anos do golpe militar de 1964, que tanto mal, tantos problemas, tanta dificuldade causaram à democracia brasileira, ao desenvolvimento do país como um todo, especialmente a área da educação. E a cidade de Santos, na minha opinião, foi quebrada ao meio. Nós estamos até hoje, tentando rejuntar os cacos e colocar a cidade de novo nos trilhos, que era uma cidade de vanguarda, uma cidade de pleno desenvolvimento, uma cidade segunda, terceira, quarta cidade aí do estado, mas que hoje fomos atropelados por Campinas, por Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, e vai por aí afora, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que esse momento tem a ver com as dificuldades. Não temos um aeroporto na região metropolitana da Baixada Santista até hoje. Parece que teremos agora, né? Mas Pardal, você Não, viaja o estado inteiro. O você tem aeroporto, na verdade, enfiado em nós tudo quanto é temos, lugar, né? Ele só não está Pois sendo usado, né? Mas até hoje Não fica tá essa sendo usado. discussão. Não temos um túnel, não temos Tem que uma construir ponte, não isso, temos tem que fazer, ligações, claro. ligações importantes. Não, A cidade ficou perdemos- travada, né, durante Cultural, 16 social anos. e economicamente perdemos muito. Muito, demais. Não teve jeito, isso é... A gente estava na sequência falando sobre os possíveis candidatos à presidência que foram limados pela ditadura, né, Isso, Veronese? então. E aí o que eu gostaria de falar, né? Puxando um Propriamente pouquinho ainda da da ditadura história mesmo, antes né? do golpe, antes do golpe, né? Falar que o Brizola, ele criou uma rede legalista, né? Onde todas as noites ele reunia 100 rádios. E ele falava na rádio e ele incentivou a criação dos grupos dos 11 companheiros. Que, na verdade, a ideia qual era? Ele criou um modelinho de ata e ele sugeria que nas mais diversas regiões do Brasil, 11 pessoas se juntassem e firmassem o compromisso do legalismo pela manutenção do João Goulart, né? E, inclusive, a ideia dos 11 qual era? Era o futebol. A coletividade trabalhando junto para atingir um determinado resultado. A gente sabe que isso, no final das contas, o João Goulart caiu e aí a ditadura teve inúmeras atas de fundação dos grupos dos 11 companheiros que apoiavam o legalismo e a manutenção do João Goulart. E aí a repressão depois comeu frouxa, né? Eu achava... Brizola, que é uma curiosidade, né? É um fenômeno na política brasileira. Fenômeno. Governador do Rio de Janeiro, Quando retorna, se do elege Rio Grande do no Sul. O Rio Grande do Sul é caçado pela ditadura. Exilado. Né? Exilado politicamente, vai para o Uruguai, vai para a Europa, volta e tanto, não sei o quê. Quando vem a retomada do processo democrático, ele se elege governador do Rio de Janeiro. Atropelando, inclusive, Ibopes e Companhia Limitada que estavam brigando para não deixar ele se eleger. A ponto de Era ter Miro. conquistado direito de resposta no Jornal Nacional Miro? Isso, por era Miro 2 Teixeira. minutos. Por 2 minutos, meu amigo. Num processo que lido no demorou, Jornal acho que 10 Nacional. anos, né? Qualquer coisa assim, né? Acho que 2 anos. Eu tive Não, mas- vendo qualquer coisa. Acho que a concessão do direito de resposta à sentença parece que 2 anos. É porque ele foi governador 2 vezes, né? 93, ganhou em 82, assumiu em 83 a 86. Aí depois deixou o governo, eu não me lembro qual foi, ele foi sucedido pelo, não vou me lembrar, depois voltou, Sim. né? Tentou a presidência em 89, né? Com Lula, Que foi a Collor, primeira Covas, eleição Maluf, presidencial. Ulisses, enfim, né? Primeira eleição presidencial, ele foi candidato, perdeu, não foi ao segundo turno, apoiou o Lula, mas curiosamente, aquela frase, só para a gente fechar aqui na coisa do Brizola. Quem conhece o Brizola, vota no Brizola, era o slogan da campanha dele. Sim. Né?
era pura realidade. Não, quem conhece o Brizola, vota em quem o Brizola manda, porque o Brizola teve 70% no Rio Grande do Sul. No segundo turno, o Lula teve 65% no Rio Grande do Sul. Quer dizer, era uma liderança, assim, inconteste, né? Sim, tinha uma formação específica, não é? Impressionante. O Caudilho, ele, inclusive, né? Caudilescamente. Claro. Mas ele, inclusive, tinha uma liderança muito maior do que o seu cunhado. Com certeza. Muito maior do que o Jango. Com certeza. Muito maior. Agora, vamos falar, então, aí dado o golpe de Estado, né? Então, nós estávamos comentando aqui nos bastidores durante o intervalo, né? O Castelo Branco toma o poder. Era um militar que tinha bom respaldo na caserna, e também, de uma certa maneira, na sociedade, era tido como uma boa pessoa e, com certeza, com uma expectativa de se manter por um determinado tempo no poder e entregar o poder para os civis novamente. Mas aí acontece que acaba ficando e é sucedido por aí sim um general linha dura, né, que era o Costa e Silva, esse já com... Mas aí que tá, essa sucessão já travou completamente... acabou com a possibilidade que tinha alguns civilistas, alguns civis apoiadores do golpe militar, já sabiam que ali já não tinha mais... Já não era mais uma intervenção temporária. No ato em que o Castelo Branco não efetivou a promessa da eleição em 65 e fez a sua transição pelo colégio que eles montaram lá, daí para frente as condições já eram mais difíceis. Agora, o pior foi o Costa e Silva mesmo. Que era, especificamente, representava a chamada linha dura. A linha dura que depois perde o poder, perdendo o poder, vai até o Rio Centro, a bomba do Rio Centro, não é? Isso, mas aí já foi muito, Pardal, nós já estamos indo lá para 1980 alguma coisa, mas vamos falar... 79, 80, né? Esses caras que faziam o Costa e Silva é exatamente quem vai soltar a bomba no Rio Centro quiseram depois. Se manter. O governo Figueiredo, né? O próprio Jornal Nacional de hoje trouxe uma matéria exatamente com essa situação, de que o Figueiredo sabia, com um mês de antecedência, de que aquilo iria acontecer. Mas então, o Costa e Silva tem um problema, né, de saúde e é sucedido por uma junta militar que fica um pequeno período e aí toma o poder o Médici. Isso para o Pedro Aleixo, que era o vice e que era civil, não assumir. Pois é. Porque era o Pedro Aleixo, que era o vice do Costa e Silva, e que era civil, não deixaram o cara assumir. Não deixaram ele assumir. Aí veio lá a junta militar que passa o poder para o Médici, continua na questão da linha dura. Terrível. Que depois passa o poder para o Geisel, que continua na questão da linha dura. Mas já afrouxou um pouco, né? E já afrouxou um pouco e começa exatamente o processo de abertura. O Geisel começou o início do processo. Acho que acabou a grana, né, Pardal? Foi o que você falou. Estava começando a acabar o dinheiro e aí... A crise do petróleo, monumental também. Então, né? já não se continha mais a ideia do milagre econômico. O milagre econômico brasileiro tinha perdido ali. E, efetivamente, se houvesse um regime democrático, as condições teriam sido outras. Mas você sabe como é, né? Na hora que você tem ditadura, todo mundo faz escondido um monte de coisa. E foi o que aconteceu no Brasil. Institucionalizou-se, desde a tortura até a corrupção pequena. Sabe? Ficou institucional, exatamente em razão do autoritarismo, da ditadura, daquela condição. Pior de tudo é que quando ela... como o Marcelo vinha dizendo, quando ela se reflete em manutenção de um Estado autoritário, porque foi isso, depois que elegeu Costa e Silva, do Costa e Silva para a Junta, da Junta para Emílio Garrastazu Médici, e aí o Geisel, naquela condição, quando chega no Geisel, o Geisel sabe que não sustenta mais. Então, naquele momento, eu não acredito que o Geisel faria nada diferente do que fez o Médici se as condições econômicas fossem outras. Claro, entre se um tortura mais que o outro, se um admitiu mais ou menos a tortura, são outras condições. Porque todos eles, que nem o Massou, o general francês que ganhou a guerra de Argel, não é? Veja, ele disse lá, numa guerra eu fiz torturas, porque eram necessárias. Não existe isso, né? Pois é. Isso não existe. Isso é um negócio insustentável e que efetivamente tem que se clarificar bem isso. Insustentável. Não tem cabimento nenhum tipo de tortura em nenhum momento. E lembrando que, na verdade, a justificativa para esse autoritarismo todo foi a luta armada, né? Que daí os grupos de esquerda resolveram reagir a esse sistema autoritário que havia se colocado, né? E aí o que acontece? Aí justificou toda a repressão do militar. Né, do governo que estava ali, no sentido de combater os terroristas que estavam tentando derrubar o governo. Até um pouco antes do AI-5 e tudo mais, haviam mesmo alguns grupos que tinham a proposta da luta armada e tal. Mas, efetivamente, nada foi tão formal quanto eles disseram que foi para impor o AI-5. Isso. Nada foi tão formal assim do ponto de vista da ideia da luta armada. Agora,
Quando a partir do AI-5 eles têm o poder absoluto e começam a formar, inclusive, o que foi o DOI-CODE, o que foram as formações todas que daí brotaram Esquadrão da Morte, Fleury, aquela coisa toda. Então, nessa montagem toda, a ideia é manutenção de uma estrutura do Estado autoritário. É outra condição. E sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se você já tiver a oportunidade de ver, de ler, por exemplo, os atos institucionais. Né? Você lê o AI-1, como eu tive a oportunidade de ler, pô, é inacreditável, né? Porque eles falam de uma revolução. O AI-1 fecha o Congresso. Eles estavam fazendo uma revolução. Isso. Fecha o Congresso. Eles estavam fazendo uma revolução. Os militares escrevem ali, era a vontade do povo. Porque a diferença de revolução para golpe de Estado é exatamente essa, né? A revolução é o povo quem faz, é uma coisa de baixo para cima. E o golpe de Estado muitas vezes é tomado por um determinado grupo, que derruba o governo que está ali. No ato institucional número 1, eles querem dar uma lição, na verdade, para a nação. E ele começa com um preâmbulo esclarecendo aquilo que estava acontecendo para o povo brasileiro. E deixando claro que aquilo era a vontade do povo. E depois, por exemplo, você vai falar do AI-5, onde suprime-se, por exemplo, o habeas corpus, que é uma garantia constitucional que vem desde 1815. O AI-2 impõe o bipartidarismo, não é isso? Acho que é nessa Carta ordem. Constitucional foi rasgada, né? Ali, em vários e depois foi feita outra, em 67, em 69, né? Foram feitas outras constituições. Inclusive o AI-1 e o AI-2, eles vão confirmar a vigência da Constituição anterior, que é de 1946, né? 46 com a Constituição Liberal Democrática. Então, assim, é um barato, é contraditório, porque eles estão falando em revolução, eles estão falando em... O primeiro artigo do ato institucional número 1, fica mantida a Constituição de 1946. E aí abaixo veio uma série de exceções, né? Inclusive de cassações de pessoas que haviam sido legitimamente eleitas, né? Agora, é bem complexo, porque, veja, quando se fala hoje das questões de golpe, o que aconteceu no Egito, agora na Ucrânia, né? O que é a Ucrânia, na verdade? Quem está na Ucrânia hoje deu um golpe, não adianta dizer que não. Pois é. Se o presidente era um baita de um corrupto, a história é outra, mas que ali foi um golpe, foi. Ali não foi um ato institucional previsto na Constituição que depôs um presidente como nós fizemos aqui. Isso é que nós fizemos. Isso. Depusemos um presidente na forma constitucional porque tínhamos certeza que tinha que ser feito isso mesmo. Diferentemente do que acontece na Ucrânia hoje. E aí os russos vão dizer tudo bem. Você está falando do Fernando Collor, né? Fernando Collor. Sim, Fernando Collor foi caçado como tinha que ser. Isso. Agora, eu digo... Você pega hoje a Ucrânia, aquela briga toda acontecendo, os russos vão lá dizer, não tem problema, a Crimeia é nossa, vocês ficam um pouquinho. Duro, mais um intervalo aqui no painel regional, a gente volta em instantes. De volta ao painel regional, este é o terceiro último bloco, né? A gente com prazer conversando aqui, começar pela direita aqui, o professor advogado Marcelo Veronês, né? E aqui à minha direita, né? O Marcelo. E aqui ao lado esquerdo o Sérgio Pardal, também advogado, também professor, assunto é o golpe militar de 31 de março, a ditadura, né? E a gente avançando um pouquinho, vamos cair já nos anos 70, quase nos anos 80 já, 78, 79, quando surgiu a anistia, né, Sérgio Pardal? Aí a coisa importante até só para lembrar, quando acaba, por exemplo, a postura de luta armada, já não tinha ninguém organizadamente fazendo a luta armada, a ditadura precisava manter o seu sistema de repressão. Os DOI-CODES, os CENIMARES, aquelas montagens todas. Para manter isso, o combate foi o PCB, que não estava na luta armada, mas que tinha todo um crescimento político naquele momento da luta pela democracia. Pois é. E aí começam os assassinatos e acaba morrendo Vladimir Herzog. Então é importante, em 75 morre Vladimir Herzog, cai o Edinardo Dávila, que era o general do 2º Exército, é retirado e começa toda uma recomposição interna no governo Geisel ainda. Em 79 vem a anistia. Sempre bom lembrar, a anistia, a luta do povo em geral, a luta das militâncias, era chamada anistia ampla, geral e irrestrita. Sim. Vamos acabar com tudo, e não foi o que aconteceu. A anistia não era concedida a quem tivesse sido condenado por crime de sangue, aquelas coisas todas, né? Isso ocasionou vários problemas, mas eu me lembro bem, o pessoal do PCB me contava que alguns companheiros que estavam presos de outras organizações disseram, não, se a anistia não for ampla, geral e restrita, nós não saímos da cadeia. Chegava a ser uma brincadeira, né? Eu podia dizer, olha, eu saio de qualquer jeito, abriu a porta, eu estou voando, né? E era uma situação bem complicada. Meu Agora, Deus. 79 vem a anistia, final de 79, começo de 80, retornam as lideranças que estavam exiladas e começa o processo efetivo de redemocratização. Vem logo depois, 85, a tentativa das diretas.
né, que foi sensacional. Foi um processo político maravilhoso, do Brasil maravilhoso, foi. maravilhoso, É com grandes forças políticas. Tinha gente que era da ditadura antes. O que importa quem era da ditadura antes? Naquele momento importava era ser contra a ditadura, era a democracia do Brasil. Então, é evidente que as composições foram amplas. E aí, efetivamente, a ditadura acaba em 85, com a reeleição do Tancredo ainda pelo Colégio Eleitoral. Colégio Eleitoral, né? A morte dele. Agora, uma coisa que é interessante, vejam só, Sarney. Evidentemente, Sarney era o presidente da Arena, do partido do regime. Sarney fez aquele Maranhão uma depois PDS generalizada. também, PDS. Primeiro Arena, depois PDS. Uma capitania hereditária. E depois dúvida, PFL. PFL. E veio foi a cisão do PDS. Veio para o PMDB para ser... Para ser o vice, porque o não vice podia haver... O vice tinha que ser do mesmo partido. E aí o Tancredo morre. E o Sarney assume. Agora eu digo a você, o governo Sarney, em nenhum momento, deixou de fazer nada do que tinha e do que podia ser feito naquele momento. E vou dizer para vocês, não foi Sarney, foi qualquer um. Qualquer um que estivesse ali tentaria o mesmo caminho que ele fez, chegando inclusive aquelas bobagens do fiscal do Sarney, lembra? Sarney, e aquela loucura toda. Agora, veja, aquele caminho político que aconteceu, qualquer um teria feito daquele jeito, não tinha como sair. A Constituição de 88, por exemplo, ela é minuciosa, ela é cheia de formalidades, ela é sonhadora até, não é? Aventuresca até em alguns casos. Mas veja, ela é resultado do rompimento com o arbítrio. E aí, por isso que eu faço sempre questão de salientar, Sarney ou qualquer Barney que tivesse ali, a coisa seria daquela forma, não era possível diferente. Eu só acho que ele não podia ter dado o calote no povo que ele deu, né? Qual deles? Ele segurou o plano cruzado, não é? Cujo Dilson Funaro, que era o ministro, e o seu assessor direto, foi presidente do Palmeiras agora, há 3, 4 anos, acabou tendo um infarto, meu Deus do céu. Como é que ele chama? Beluso. Beluso conta que várias vezes chamou o Dilson Funaro, que vem a ser cunhado ou concunhado do Suplicy, né? Chamava o Funaro e falava, ministro, vamos embora. Aqui não tem, isso não é sério, isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Eles estão politizando o plano. O Plano Real precisava de ajustes, né? E os ajustes estavam todos previstos no plano que foi apresentado e aprovado pelo Sarney, que não permitiu que isso fosse feito, porque o PMDB ia ganhar em todos os estados do Brasil, como ganhou. E qual foi o governo que não fez isso na sua passagem? Por exemplo, a reeleição, por exemplo, o Plano Real, por exemplo, os planos do Itamar, que foi o vice... O Itamar foi o presidente do Real, que criou o Real. Sim, e toda essa formação acontece... E que trouxe o Fernando Henrique como ministro da Economia. Como ministro da Fazenda. Sociólogo para ser ministro da Economia. Elegeu ele a partir daí. Agora, se me permitem, né? O que eu acho interessante, eu vi hoje no Senado, manifestações no Senado, 3 senadores, inclusive, querendo rever a lei de anistia. Um deles, inclusive, o Randolfo Rodrigues, e uma declaração da Dilma, dizendo que ela não acha isso legal. Mas a maneira diferente como o Brasil está tratando esse assunto, né? Porque os países do Cone Sul, como, por exemplo, a Argentina, né? Ou até mesmo o Chile, tiveram anistias diferentes. Porque é duro de você pensar em anistiar alguém que pega um outro ser humano, que muitas vezes era inocente, ou que muitas vezes tinha apenas uma opinião política diferente, né? E de repente você coloca essa pessoa pendurada num pau de arara. Sabe o que é o pau de arara? Se você não sabe o que é o pau de arara, entra no Google. Tem vários exemplos ali de imagens do que é um pau de arara. Terrível. Que submete as pessoas a choques elétricos, entendeu? Submete as pessoas a pendurado de cabeça para baixo. Pendurado de cabeça para baixo, arranca a unha. Essa, né? A bater, a daqui a pouco sumir com a pessoa, entendeu? Como nós estávamos falando aqui, Marcelo Rubens Paiva, né? Surge um cabo de região, do nada, aparece um cabo de vassoura ali. E aí nós estávamos falando da Comissão da Verdade, né? Então, na Argentina teve a lei do ponto final, lembra? Sim. O que fazia? Tentava isentar o torturador, porque ele teria torturado a mando do seu comandante, que é a mando do seu... Isso aí. Não valeu nada disso, viu? Pois é. Então, isso eles foram bem atrás, atropelado na hora correta. É isso Agora, que eu digo. Talvez para nós até seja tarde demais. Uma boa parte já morreu, não será punida como deveria. Eu acho que a punição mais exata para esse tipo de gente, por exemplo, é a punição do nome, é apresentar quem foi quem nessa brincadeira, quem fez o quê. Veja, Rubens Paiva, por exemplo, um grande nome. Eu gosto sempre de lembrar, José Montenegro de Lima, um grande líder jovem comunista que foi assassinado pela ditadura
provavelmente em Petrópolis, só que ele não tem família, inclusive, que era um nordestino, que foi um grande líder dos colégios técnicos, teve muito aqui em Santos, amigo do povo daqui. Veja, é preciso lutar para saber aonde foi parar o corpo desse menino e tantos outros. Não são poucos os desaparecidos, não são poucos. Pois é, porque a gente fala, por exemplo, na ditadura da Argentina, né? 8 mil pessoas que foram mortas pela ditadura. No Brasil, os dados oficiais falam em 326, né? Mas muita gente foi morta e os boletins de ocorrência registravam situações de confronto, para justamente não colocar isso na conta da ditadura. Então eu acho assim, é para o telespectador em casa parar para raciocinar a respeito desse momento, porque acho que não é comemoração, não é comemoração. Hoje nós não estamos aqui comemorando nada, ao contrário, nós estamos revivendo a história para que a gente possa viver um futuro diferente. É uma marca histórica de 50 anos. E não admitir que esse tipo de situação, porque o Brasil é fundador da ONU, o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948, e em 64, com o apoio dos americanos, instituiu uma ditadura que foi violar inúmeros direitos humanos. Inclusive, é interessante, a esquadra militar americana, no golpe de 64, estava vindo para o Brasil. E no meio do caminho voltou, porque o Jango não resistiu. E sabe que aí eu vi hoje no Jornal Nacional, que depois mandou a conta. Sabe quanto custou esse deslocamento da frota americana? 2,3 milhões de dólares, que depois os americanos mandaram para o Brasil pagar como foi pago. Né? Então, acho que reviver essa história é que é interessante, para que a gente valorize, por exemplo, hoje a opinião de expressão, as liberdades de acreditar naquilo que a gente quer acreditar, entendeu? Sem dúvida. Então, quando a gente vê protestos contra a Copa do Mundo, os protestos eles têm que ser feitos. É óbvio que a violência gratuita a gente não pode aceitar, a gente não pode admitir. Mas as pessoas se manifestarem, isso é sagrado, entendeu? O direito de ir e vir, né? O direito de expressar a sua opinião, tudo isso é importantíssimo. E por isso que eu acho que essa data tem que ser sempre relembrada, entendeu? E aqueles absurdos todos que foram perpetrados, né? Eles têm que voltar à tona, assim, e para, quem sabe, fazer com que as pessoas tenham peso na consciência. Eu me lembro em 85, quando eu estava no último ano da faculdade, a ditadura acabou, era o ano da juventude. E houve a Globosat estava fazendo alguns trabalhos, né, com a juventude para ver o que achava e tal. E aí o cara me perguntou, disse, mas por que está tão difícil assim a gente entrevistar a juventude? E eu respondi a ele, porque somos todos filhos da ditadura e temos medo. É isso que eu ia falar. Pardal, vou pegar gancho do que você está falando. Ó. Sabe o que aconteceu, por exemplo? O meu pai era radialista. Num determinado momento, meu pai estava entrevistando um cidadão, e o cidadão falou ao vivo, um funcionário do governo do estado, falou, Irineu, você é comunista. Ao vivo. Porque meu pai apertou porque o cara era um político. Né? E aí meu pai simplesmente teve que desaparecer de Ourinhos, que era a cidade onde ele era, e veio para a Baixada Santista e graças a isso eu estou aqui. Me lembro uma vez, meu pai trabalhava em Cubatão, eu já era garoto, e teve um concurso do Dia da Bandeira. E eu fiz a bandeira do Brasil e coloquei vermelho. Mas eu era um garoto, 7, 8 anos de idade. Na hora que meu pai... vermelho onde? No verde? Não, coloquei vermelho, porque era um concurso da bandeira do Brasil. Então, você era um visionário, né? Você já previu o que ia acontecer mais à frente. Eu era um garoto, eu agi espontaneamente. Provavelmente eu devia ter visto alguma Copa do Futebol em 1982, né, que mostrou Brasil e União Soviética, eu não sei. Eu sei que eu, além do verde, amarelo, azul e branco, eu coloquei vermelho como um garoto. E aí sabe o que aconteceu? Meu pai disse para mim, mas nem ferrando que eu vou entregar esse negócio lá. Então nós, a minha geração, eu tenho 42 anos, eu fui censurado dentro de casa. A censura que meu pai sofreu na rua, essa geração sofreu dentro de casa. E a consequência é isso aí. É um ambiente político altamente negativo, né? Onde a política perdeu a credibilidade. Democracia sempre. Estamos fechando aqui o painel regional, né? Agradecendo muito as participações importantes aqui. Marcelo Verônica, prazer recebê-lo. Espero que volte aqui em outras oportunidades para falar sobre política, enfim, temas diversos aí, com o ano eleitoral importante. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar junto, inclusive, com o Pardal e com você. Sérgio Pardal, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Também espero que você volte em outras oportunidades. Valeu. É um prazer, estou sempre à disposição. Grande prazer estar com você. Obrigado a você que nos acompanhou. O painel regional volta amanhã, sempre na sequência do programa do JB, e às 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro no painel Debates. Até amanhã. Tchau.